boa noite, boa noite, boa noite a todos que estão acompanhando aí a estreia, né? A estreia do nosso podcast Educa Arretado. E aí, o professor André agradece a todos que estão nos acompanhando nesse passo inicial. Estamos começando um novo projeto, um novo processo aqui na vida do professor André, que você já conhece pelos vídeos, nas redes sociais, mas agora com esse novo desafio, né? Então, conto com as orações de vocês, conto com o apoio, e vamos lá, vamos começar o nosso podcast Educa Arretado, aqui no canal Cast Arretado. Então, quero agradecer a Vitor, que está aí nos ajudando na parte técnica, e eu escolhi um convidado a dedo, vamos dizer assim, né? Eu fiz questão que o nosso primeiro convidado para esse bate-papo fosse ele, que já vocês vão ver, já divulguei nas redes sociais, vocês já sabem. Esse podcast já deveria até ter acontecido, a estreia. Mas questão de agenda do convidado, assim, não vou estrear. Eu vou esperar quando der certo aí a data. Então, quero agradecer muito, muito, muito a Padre Cleverton, da comunidade Doce Mãe de Deus. Muito obrigado, Padre, por o senhor achar essa brechinha aí na sua agenda, me dar essa moralzinha na estreia do nosso podcast. Muito obrigado, Padre. Paz e bem, professor André, paz e bem a todos aqueles que estão acompanhando esse podcast. É uma grande alegria poder estar aqui, né? Poder conversar, partilhar, ter esse momento, né? Onde nós vamos talvez aprofundar, né? esse conhecimento dentro da dimensão da educação e tantas outras áreas que esse tema pode nos abrir. É uma alegria, né? Uma alegria estar aqui, é uma alegria abrir com você esse novo horizonte, né? Então, estamos aqui. Obrigado, Padre. Olha só, esse podcast, ele vai ter, assim, uma vibe, né, na linguagem dos meninos, ele vai ter uma vibe muito da educação e, com o tempo, também, da minha área, não tem como eu fugir, da fé e religião, não tem como fugir. Mas, o senhor como padre aqui, muitas vezes eu vou estar cutucando assuntos relacionados à educação. Certo. Que eu sei que o senhor manja do negócio. Eita. Né? Eu sei que o senhor manja. Nesse bate-papo aí o pessoal vai perceber que o senhor, como sacerdote, tem uma boa experiência na área da educação. Mas deixa eu perguntar logo uma coisa ao senhor, padre. O senhor é daqui de João Pessoa? Sim, sou pessoense, paraibano, graças a Deus. Sou ali do bairro dos Novais. Bairro dos Novais. Nascido e criado no bairro dos Novais. Meus pais ainda moram lá, né? E sou pessoense. Filho único, não? Não, tenho um irmão, né, um irmão mais novo, né, e tenho 3 sobrinhos, né, que amo demais. Como é o nome deles? Cauã, Kailane e Maria Alice. Os 3 sobrinhos aí do padre. Muito bem, um abraço para eles aí. Os nomes são um pouquinho complicados. Cauã, Kailane e Maria Alice. Tudo na área do cara. Na área do cara. Sobrinho de Padre Cleverton, não podia ser coisa simples. Padre Cleverton, aí tem os nomes, mas tudo bem. Um abraço para a família do padre, para os sobrinhos, para o irmão, muito bem. Padre, o senhor sempre quis padre? Ser padre não, adolescência, juventude, já teve essa... É uma longa história, mas vamos dizer assim, que a primeira vez que eu tive um impulso, um pensamento com relação ao sacerdócio, eu tinha 7 anos de idade. 7 anos de idade? Foi, no dia da minha primeira comunhão. Porque... Sentiu alguma coisa diferente ali? Foi. Na verdade, teve um movimento muito interessante para mim, que foi o fato de perceber naquele momento da minha primeira comunhão que quem me dava, vamos dizer assim, quem me entregava a Jesus era um homem. Quando eu olhei para o Frei Vitor, né? Frei Vitor. Que foi ele que celebrou a minha primeira comunhão. Quando eu olhei para ele, eu disse assim, poxa vida, né? Na minha cabeça de criança ali, é ele que vai me dar Jesus. Então, naquele momento, eu disse assim, eu quero ser como o padre. Eu não me disse, eu quero ser padre, né? Porque eu nem dimensionava o que tudo isso significaria.
Mas eu disse, eu quero ser como padre porque eu queria, naquele momento, também entregar. Né? Passar Jesus para as pessoas. Entregar Jesus para as pessoas. Então, ali foi o primeiro, assim, conscientemente, o primeiro momento em que eu disse, eu quero aquilo ali, eu quero passar Jesus para as pessoas. 7 anos de idade. 7 anos de idade. O senhor foi um bom aluno? Não muito. E eu comentava até isso hoje. Eu não fui um bom aluno, não. Eu fui um terrorzinho dos professores. Foi mesmo? Foi. Mas era aquele aluno do fundão? Não. Eu era o aluno que não tinha lugar fixo na sala de aula. Porque eu transitava durante todo o curso, durante toda a aula, em todos os lugares. A escola que o senhor estudou é Bairro dos Novais, ali, por ali? Não. Eu estudei... Não, a primeira escola foi Cecília Meirelles, né? Não, minto. A minha primeira escola, assim, onde foi pequenininho, foi o Instituto Santo Antônio, Mestre Antônio. Depois foi uma outra escola chamada Cecília Meirelles, né? Depois eu fui para o centro estudar numa escola chamada Getúlio Vargas, né? Ali perto do edifício Caricé, ali. E depois, aí eu fui para o ensino estadual, né? Fui para a escola pública. Aí eu estudei no Liliosa de Paiva Leite, no Cristo Redentor, e depois fui para o EPU, né? Escola Estadual Professora Úrsula Lianza, ali por trás do Pio X. Rodou um pouquinho. Né? Rodei. Do mesmo jeito que eu andava na sala de aula, eu andei pelas escolas de João Pessoa. Quer dizer que o padre Cleverton não era aquele aluno, assim, exemplar. Não. O melhor aluno da sala é o padre, não era não? Não. Nunca fui reprovado. Cheguei perto, bem pertinho de ser reprovado, mas nunca fui reprovado, mas também não Recuperação conheceu muitas. Algumas vezes. Algumas vezes. Muito bem, olha aí. Então, é um sinal que o tempo vai amadurecendo, né? E vai melhorando. Tudo né? tem salvação. Qualquer um pode se salvar. Ô padre, o senhor falou que aos 7 anos de idade, mais ou menos, o senhor teve uma experiência ali com Deus, né? Olhou para o padre, viu uma referência. A gente falou aí que o senhor, ensino médio, mas na igreja, sim. O senhor, desde novinho, assim, 10, 12 anos, 13 anos, ia à igreja com a família, já tinha essa... Sim. Com 7 anos eu fiz a primeira comunhão, né? E desde ali, a experiência de Deus, a presença de Deus, nunca na minha vida foi algo, vamos dizer assim, longe, né? Deus, a presença de Deus sempre foi algo muito assim, muito presente na minha vida, principalmente quando eu tive a minha primeira experiência com a morte, né? Quando eu fiz, ainda criança, a experiência da morte de uma pessoa próxima, aquela experiência despertou dentro de mim um questionamento sobre a vida, né? E sobre, será que a vida, isso termina, né, assim? Então, esse questionamento, ainda criança, fez com que a ideia, o pensamento, a dimensão transcendente da vida fosse muito presente, né? E o questionamento ali me acompanhasse. Então, a partir da primeira comunhão, a busca por Deus, né? A busca por Deus sempre foi muito presente. Então, eu sempre caminhei, sempre dei meus passos, mesmo não sendo, entre aspas, assim, perfeito, mas eu sempre quis Deus, né? O querer Deus sempre esteve presente em mim. Qual grupo, assim, da igreja que o senhor mais participava, o senhor se identificava? Assim? Também fui bem diversificado. Andei bastante. Olha. Comecei na catequese, né, normalmente. Depois fui para o grupo de coroinhas, né? Fiz a primeira comunhão com 7. Com 8 anos já estava no grupo de coroinhas. E ali, grupo de coroinhas, comecei a ajudar na catequese, né? Aí coroinhas, catequese, marianinhos, não sei se o pessoal conhece, tem um movimento na igreja chamado Congregados Marianos. Do mesmo jeito que tem o apostolado da oração, que usa a fita vermelha, tem na igreja os Congregados Marianos, que usam a fita azul. E tem vários processos de formação dentro dos Congregados Marianos. E dentro deles tinham os marianinhos. Então, eu fazia parte dos marianinhos. Então, grupo de coroinhas, né, marianinhos, catequese, aí grupo de jovens, grupo de teatro, fazia parte do grupo Teatro Hoffmann,
que era um grupo de teatro que tinha na minha paróquia, até que com 15 anos, né, a minha vida foi assim, até chegar aos 15, 14, 6 meses, 15 anos, aonde eu conheci a Renovação Carismática Católica, né? Eu conheci um grupo de renovação carismática chamado Santa Mônica, do qual eu fiz parte durante 3 anos. Né? E nesse grupo eu conheci o movimento da renovação carismática, fui coordenador desse grupo, né? E dali continuei no meu caminho. O senhor é um padre da comunidade Doce Mãe de Deus. Isso. Há quantos anos já na comunidade? 17 anos, fiz 17 anos, vou fazer 18 anos em fevereiro de 2024. 18 anos de comunidade Doce Mãe de Deus. E como é que acontece? A comunidade, a casa-mãe fica no Geisel, né? Isso, no Geisel. Aí o senhor conhece a comunidade Doce Mãe de Deus a partir da renovação carismática, algum encontro, a música, alguma coisa assim? Olha, para falar a verdade, a primeira vez que eu ouvi falar na comunidade Doce Mãe de Deus foi porque as minhas primas foram estudar no Instituto de Educação Doce Mãe de Deus. Porque a comunidade Doce Mãe de Deus, em João Pessoa, tem um Instituto de Educação, porque nós trabalhamos com educação, a comunidade tem esse carisma, né, de trabalhar com educação. E nós temos o Instituto de Educação Doce Mãe de Deus. Então, minhas primas foram estudar no Instituto, né? E um dia eu chego na casa da minha avó e escuto falar que as minhas primas estão estudando no Instituto Doce Mãe de Deus, que é da comunidade. Aí eu não entendia muito bem, né, o que significaria. E algum tempo depois, quando eu tinha entre 14 e 15 anos, eu fui a um retiro, né, na comunidade Doce Mãe de Deus, um retiro de carnaval. E nesse retiro, aí eu entendi, né, a comunidade que, entre aspas, administrava o instituto, a escola das minhas primas. Aí eu liguei uma coisa a outra e disse que, eita, tá tudo aqui em família, de uma certa forma. Então, a comunidade o senhor conhece pela escola? Pela escola. O primeiro foi a escola. Isso. O padre está dizendo que, como ele bem citou, a comunidade Doce Mãe de Deus tem uma escola chamada Instituto de Educação Doce Mãe de Deus. O professor André trabalha lá, nessa escola também. E é uma escola que daqui a pouco a gente vai falar mais sobre ela. Ela é uma escola que pertence, né, ela é administrada pela comunidade Doce Mãe de Deus. Isso. E é uma escola católica. Isso. Que tem aí presta atenção, dá prioridade, tem um olhar bem forte na educação, claro, não tem como correr disso, pedagógico, mas também na religião, na fé. Né? Então, é uma escola católica. E aí, padre, o senhor conhece a comunidade, mas não morava na comunidade, vai conhecendo. Isso. E aí, depois de um tempo, eu sei disso, o senhor mora na comunidade, mas como é que acontece esse... eu quero morar ali, eu quero fazer parte da comunidade Doce Mãe de Deus. Pronto. A comunidade Doce Mãe de Deus, como uma vocação na igreja, né? Nós sabemos que após o Concílio Vaticano II, houve um desabrochar de novas formas de vida consagrada. Não é? E a comunidade Doce Mãe de Deus faz parte dessa primavera da igreja, como o próprio Papa São João Paulo II citou, chamando assim as novas comunidades. E quando eu conheci a comunidade Doce Mãe de Deus, aí eu digo a vocês que eu fui foi amor à primeira vista, né? Eu conheci a comunidade indo para o retiro de carnaval em 2003, e naquele momento eu já queria ficar na comunidade. Se fosse por mim, eu já tinha ficado ali de malicuia e não tinha voltado para casa, mas não é assim que acontece. Para ingressar na comunidade, nós temos que ter a maioridade, né? Já completar 18 anos, ter 18 anos completos e fazer um caminho vocacional, que nós chamamos. Né? Então, nesse caminho, nós somos acompanhados, nós vamos amadurecendo, discernindo, conhecendo a comunidade e nos deixando conhecer também pela comunidade. Né? E, a partir disso, nós ingressamos, se assim a comunidade discerne positivamente, né? Nós ingressamos no postulantado de vida. E aí nós temos várias etapas formativas antes de nos consagrarmos na comunidade. Então, postulantado de vida, primeiro e segundo ano de discipulado, e depois a vida consagrada. Nós consagramos, fazemos as promessas dentro da comunidade. A comunidade ela tem casas
vamos dizer assim, tem missões fora de João Pessoa, né? Sim. Em que lugares o senhor já morou, assim, pela comunidade do Mãe de Deus? Morou, que depois eu vou perguntar se o senhor já foi. Né? Mas Olha, onde o senhor já morou, assim, pela eu comunidade? já morei na casa da Serra da Raiz, na Diocese de Guarabira, né? Morei 2 anos na casa da Serra da Raiz. Serra da Raiz é uma cidade aqui da Paraíba, né? Isso. É no Brejo, É Paraíba. no Brejo Paraibano, né? Eu morei na Serra da Raiz 2 anos, depois fui morar em Alagoas, né? Em Maceió, onde nós temos uma casa de missão. Hoje nós não temos mais, permanecemos com a missão ali no Brejo Paraibano, temos uma casa em Guarabira, mas não temos mais a casa da Serra da Raiz. E depois fui morar na casa de Maceió, em Alagoas, onde ainda temos casa de missão lá. Né? Ainda moramos lá. E depois fui morar em uma casa de missão fora do Brasil, que foi na França, né? Onde eu estive por 12 anos. Né? O senhor passou 12 anos na França? 12 anos na França. 12 anos. Morei 2 anos em Serra da Raiz, 2 anos em Maceió e 12 anos na França. Lá na França foi onde o senhor estudou para o sacerdócio. Isso. Na França, eu fui enviado, eu fiz as promessas dentro da comunidade no ano de 2009, em 17 de outubro de 2009, e após as minhas promessas, em 14 de novembro de 2009, eu fui enviado para a França. Né? E chegando lá, eu concluí o meu discernimento vocacional, onde eu compreendi depois de alguns meses que realmente a minha vocação era o sacerdócio. E ali, depois de algum tempo, né, porque tem todo o tempo também para aprender a língua, adentrar um pouco mais na cultura do país onde nós estamos em missão. E depois desse tempo, aí sim, aí eu ingressei no seminário, né? Esse tempo durou 1 ano e meio, mais ou menos, né? Para aprender a língua, para enculturar um pouco mais e para começar os estudos. Aí entrei para o seminário e lá... Né, padre, para ser padre, a pessoa tem que estudar o quê? Filosofia e teologia. São 2 faculdades? São 2 faculdades. Filosofia e teologia. Primeiro filosofia e depois teologia. Aí... Então, todo sacerdote hoje, assim, é a regra, ele tem que ser formado em 2 faculdades. Isso, em filosofia e teologia. Filosofia, quantos anos o senhor fez lá na França? Eu fiz 2 anos e meio, mas isso pode variar dependendo do lugar. Né? Tem lugares onde nós vamos fazer, onde pode fazer 3 anos de filosofia, 4 anos de filosofia, tudo depende também do que a diocese ou a arquidiocese deseja para os seminaristas, né? E depois teologia. Assim, é interessante porque são 2 faculdades, são 2 formações assim, bem distintas, né? Filosofia e teologia. Eu digo isso porque eu também sou formado em filosofia e gosto muito de teologia e assim... Tem hora que é conflitante, né? Isso. A filosofia e a teologia. Isso. E na filosofia o senhor tem uma área que mais gosta, tem uma linha de pensamento que mais gosta na filosofia? Filósofo, assim, que chamou mais atenção? Existe vários filósofos que são interessantes, né? E tem 2 que talvez não sejam tão conhecidos, mas Schopenhauer e Piper, Joseph Piper, que Piper ajudou muito na construção da filosofia de Ratzinger, né, do Papa Bento XVI. Né, porque, justamente, nós temos uma visão que é implantada na nossa mentalidade desde o movimento revolucionário, né, vamos dizer assim, a Revolução das Luzes, no tempo da Revolução Francesa e todo esse processo, aonde houve esta separação entre a fé e a razão. Né? Onde, na nossa vivência e na nossa mentalidade, nós não podemos, de uma certa forma, ser racionais e ter fé. Né? É como se... E até na nossa linguagem, é uma coisa que eu acho tão interessante, as pessoas às vezes conversando e dizem assim, assim, totalmente colocando a minha razão de lado. Como se para crescer na fé, você precisa ser irracional. Não é? É uma coisa assim. Então, por isso que nós precisamos reconciliar. E os estudos para formar um padre também é um processo de reconciliação entre fé e razão. Né? Um padre, ele tem que ser um homem
que formado, né, reconcilia a fé e a razão. Porque São João Paulo II vai dizer uma coisa muito interessante. A fé e a razão são essas duas asas que elevam o homem. Se nós não temos a dimensão da fé bem formada, e só não somos pessoas racionalmente, né, capazes, digamos assim, de pensar, de refletir, a gente talvez não consiga. Se nós vamos só para a razão, a gente perde muito. Se a gente vai só para a fé, a gente fica alienado. Né? Então, é fé e razão. Então, por isso, filosofia e teologia. Né? E aí, dentro dessa dimensão, tem Schopenhauer e Piper, né? Que vão dar, e evidentemente, aí vai ter toda a filosofia também de Aristóteles, que vai fundamentar profundamente, Santo Agostinho, que também a gente vê como filósofo, né? E tudo aquilo que vai alimentando também a dimensão, né, da teologia, mesmo que hoje também nos ambientes filosóficos nós tenhamos a preferência por uma filosofia ateia, onde a negação de Deus é como um praxe, né? Como talvez hoje em muitos ambientes de reflexão filosófica, para você iniciar uma reflexão, você tem que negar Deus, ou tem que professar um credo ateísta. Né? Quando finalmente, né, se nós vamos na sabedoria, né, primordial, na sabedoria humana mesmo, qual é o princípio do saber? Né? O livro a Palavra de Deus vai falar isso. O princípio do saber é o temor de Deus. Né? É saber que nossa razão tem um limite. Né? A nossa razão tem um limite. E aí a abertura à transcendência, todas essas dimensões que são constitutivas do ser humano. Né? A igreja, ela foi criticada porque na Idade Média, vamos dizer assim, ela foi acusada de valorizar mais a fé e deixar um pouco de lado a razão. Isso é uma acusação feita séculos depois pelos modernistas, vamos dizer assim, né? E depois vem a crítica contra os modernistas, né? Que deixam a fé totalmente de lado, né? Através do humanismo, antropocentrismo e coloca o ser humano no meio, né? Isso. Então, assim, essa questão de conciliar fé e razão, eu acredito que é o caminho. Sim. Porque se acusa um século, um período na história de ter vivido de valorizar só a fé, o outro de valorizar só a razão. E aí vem esse novo tempo e períodos mais próximos a nós, como o senhor falou do Papa João Paulo II, ele acho que lançou até uma encíclica, né? Sim. Fé e Razão. Sim, fé e razão, sim. E aí vem Bento XVI, e como o senhor também citou, né? Assim, Agostinho, ele vai, eu brinco, né? Eu brinco dizendo assim, ele vai cristianizar Platão, né? Eu digo isso para os meus alunos brincando, né? Se Platão tivesse convivido com Agostinho, provavelmente os dois iam para a missa, né? E a mesma coisa acontece com Tomás de Aquino e Aristóteles, né? Isso. Então é interessante. Bom, nós vamos continuar nosso bate-papo. Está chegando aqui muitos recadinhos. Olha aí. Mas o que eu peço assim para o pessoal é que quando vocês não colocam os nomes, tem uns perfis que tem uns nomes bem complicados. Por exemplo, Joque Edith 09. Eu não vou saber quem é, né? Está dizendo aqui, boa noite, professor André. Estou por aqui acompanhando. Um abraço ao padre. Muito obrigado. Tetinha. Então, quando você coloca o seu nome, fica mais fácil. Aqui tem Laércio Manuel. Grande André, estamos juntos, sucesso. Aí aqui tem Gerlano, tá com o sobrinho Arthur. João Rafael, que é aluno do Instituto. Então, quando você for colocando, contando a vida, tem um perfil chamado Contando a Vida. Né? Muitas crianças acompanhando, padre, manda uma bênção para elas, o padre vai mandar uma bênção para elas. Então, quando vocês puderem mandar uma mensagenzinha, aí coloca o seu nome. Tá? Aí, o perfil é Contando Vida. Aí, grande abraço, padre Cléber. Obrigado, Deus abençoe. Aí, quando a gente sabe o nome, fica mais fácil, né, padre? É. E aí, pessoal, a gente já pede a vocês, né, que dá um likezinho aí no conteúdo, no vídeo que vocês estão assistindo. Já passa a seguir também o canal Cast Arretado, né?
todo esse conteúdo vai ficar gravado aqui no canal. E aí a gente pede também que vocês, se puder, compartilha, dá um likezinho, vai comentando, vai mandando pro pessoal aí, tá bom? Obrigado por estar nos acompanhando. Padre, lá na França, o senhor estuda filosofia, estuda teologia. O senhor falou que passou mais de ano só se preparando para estudar, assim, aprendendo francês, é isso mesmo? Isso. Porque quando você chega, eu defino muito a experiência missionária como uma experiência de encarnação, né? Existe uma experiência de encarnação, é preciso que você adentre uma realidade nova, uma realidade missionária, onde você precisa, isso até mesmo no Brasil, né? Você chega no interior da Paraíba, mesmo você sendo pessoense, mesmo você estando dentro do mesmo estado, se você chega na Serra da Raiz, ali, você tem usos e costumes que são próprios daquela realidade. Né? Você chega em Alagoas, você chega em Maceió, existem usos e costumes que são próprios daquela realidade também. Então, quando você sai do seu país, quando você vai para uma outra realidade, né, de uma outra nação, de um outro continente, ali você também vai ter que ter esse tempo de encarnação da cultura, dos usos e costumes, a experiência mesmo com aquele povo. Né? Então, essa experiência de encarnação leva o tempo daquele que está acolhendo e sendo acolhido. Para mim, vamos dizer assim, os 3 primeiros meses foi um terror, né? Porque eu não sabia falar, não sabia me comunicar, não sabia... então, foi extremamente difícil. No 6º mês, a ficha caiu. 6 meses. 6 meses, a ficha caiu dizendo assim, poxa vida, eu estou em outro país, em outro continente, eu não posso passar minha vida comparando. No Brasil é assim, na França é assim. Não tem ponto correr, isso acontece. Não, você passa, todo mundo... Eu acredito que a grande maioria passa por isso. E principalmente quando você é brasileiro de verdade, quando você gosta do seu país. Né? Quando você reconhece a sua nação, quando você vê a riqueza do seu povo. Né? Então, você fica comparando. No Brasil é assim, na França é assim. Aí eu gosto mais no Brasil. Então, a gente come assim. Poxa, então com 6 meses eu cheguei e disse assim, peraí, você não está mais no Brasil, você está na França, então, né, vamos lá, se abra. Vamos lá. E aí o processo, aí existe uma quebra de barreira. Né? Um professor de... O senhor chegou quantos anos lá? Na França? O senhor tinha quantos anos? Eu fiz 24, 24. Quando foi, eu fiz 24 e cheguei na França. Meu aniversário foi em novembro, pronto. Dia 14 de novembro eu estava na França. Aí, quando eu cheguei lá, aí eu tinha uma professora que dizia assim, uma professora de francês que dizia: a frase mais desafiadora do francês é bonjour. É quando você diz bom dia. Quando você tem vamos dizer assim, a ousadia de dizer, você como estrangeiro, você dizer a um francês bonjour, você dizer bom dia a um francês, pronto. Por quê? Porque você quebrou a barreira. Significa dizer que você está aberto ao diálogo. Você está aberto à comunicação. É interessante. Abriu a porta. Abriu a porta. Quando você abre, quando ele diz e que você responde, não. Porque ele já está no lugar dele, ele já está no país dele. Mas a iniciativa é sua. Quando você tem a iniciativa de dizer o bonjour, então você está quebrando a primeira barreira. E aí, a primeira barreira da enculturação é dentro de nós mesmos. Né? É em nós. Quando você sai de você para ir ao encontro do outro, aí começa a enculturação, começa a encarnação. Interessante. Mandar um abraço aqui para a Glória, que está nos acompanhando. Aí, Glória Mauro. Lígia. Muito bem, Deus abençoe vocês. Faz bem. Renata está dizendo que está muito bom o bate-papo. Renata Viviane. Faz bem, Renata. E Miriam lá de Gravatá, Pernambuco. Um abraço, Miriam. Deus abençoe. Ô, padre, lá na França, o seminário, né? O senhor estudou o seminário. Sim. Ele tinha pessoas de várias nacionalidades, sim? Sim, sim. O nosso seminário, o seminário onde eu estudei, ele é reconhecido por causa dessa dimensão de universalidade. Então, esse lugar que o senhor estudou, esse seminário, ele já é conhecido por acolher. Por ter pessoas de várias nacionalidades estudando. Isso. Eu estudei com africanos, vietnamitas, chineses, colombianos, franceses, ingleses e também... pronto, eu acho que essas foram as nossas nacionalidades. E também tinha belgas e poloneses.
né? Então, É a globalização. a gente transitava nessa... a gente dizia... As aulas todas em francês. Todas em francês. Então, a gente dizia muitas vezes que nós estávamos ali na... A gente dizia assim, a gente está na... Aqui é uma antessala do Vaticano. Porque tinha todas as nações reunidas ali. Ô, padre, um jovem sai da Paraíba, 23 anos, 24 anos, e vai para a França. E vai viver numa cultura totalmente diferente e vai estudar em um lugar onde tem pessoas das variadas Sim. nacionalidades. O que isso... Primeiro, houve algum choque? Assim, houve alguma dificuldade para conviver, para dialogar? E que experiência isso traz para o senhor como visão de mundo hoje, assim? Essa convivência com as pessoas das mais variadas regiões do mundo. Houve uma dificuldade que existe normalmente, que é o medo do desconhecido, o medo do diferente, né? Isso é uma realidade. Nós, humanamente falando, nós temos muita tendência a estar mais próximos daqueles que se parecem conosco, né? E isso, tanto de um lado quanto do outro. Tinha também brasileiros no meu seminário, né? Onde eu estudava também tinham brasileiros. Então, nós temos a tendência de realmente estar mais perto daqueles que se parecem conosco, que estão, assim, mais na nossa vibe, vamos dizer, mais nas nossas ideias. E o grande desafio é estar o tempo todo nessa realidade onde eu estava, aberto aos diferentes. Aberto àqueles que não vieram de uma cultura como a minha, que não falavam como eu falava, que não comiam como eu comia, que não raciocinavam como eu raciocinava. Por exemplo, você tem dentro de uma realidade de universidade, né, ali, naquela dimensão universitária ali dos nossos estudos, você tinha os orientais, né, o pessoal mais do Oriente, que vinha com um raciocínio muito permeado por imagens, que gostavam e explicavam as coisas a partir de imagens, a partir de parábolas. E você tinha os europeus, que é conceito puro. Definição de coisas de forma conceitual. Sem utilização de imagens. Então, na minha realidade, eu chegava diante dessas duas dimensões para viver. Então, era uma abertura constante. Quando eu estava conversando com um africano, eu sabia que o diálogo ia ter uma outra realidade. Com árabes também, nós tínhamos alguns muçulmanos convertidos que acabaram se convertendo de tal forma que também se descobriram vocacionados ao sacerdócio. Então, também tinha essa experiência que a gente viveu ali no seminário. Então, tudo isso era uma mistura e que era um desafio constante, porque nós tínhamos que estar numa postura de acolhimento e de abertura à diferença constante. Saber que nós estaríamos ali irmanados por uma mesma vocação, por uma mesma fé, mas vindo de horizontes completamente diferentes. Interessante. A Adriana Jovino, Paz e Bem, está mandando aqui um abraço. Paz e Bem, Michel também. E tem uma pergunta de Lígia, que daqui a pouco eu vou fazer, que ela é bem pertinente para um assunto que eu quero levantar com o senhor também. Ótimo. Daqui a pouco eu vou fazer essa pergunta aqui, Lígia. Deus me ajude. E o pessoal pode ir mandando mensagem aí que a gente, na medida do possível, vai lendo. O senhor faz a faculdade de Filosofia e Teologia na França. É lá que o senhor é ordenado padre? Não, eu fui ordenado diácono na França e fui ordenado padre no Brasil, né? Na arquidiocese de Maceió, na arquidiocese de Alagoas. O senhor é ordenado padre aqui, mas depois volta para a França? E depois voltei para a França, sim. Então o senhor ficou um tempo como padre sim, lá na França? 4 anos, contadinho, 4 anos e 11 meses. Responsável por alguma paróquia, padre? Eu fui vigário de 3 paróquias e fui responsável do setor de juventude da forania, né, que compreendiam 9 paróquias ali. O senhor foi responsável pelo setor da juventude? Setor de juventude, sim. Trabalhou com os jovens? Com os jovens. Qual cidade, padre, que o senhor morou lá? Eu morei na cidade de Ramatuelle. Na verdade, na França, eu morei em 3 cidades. Assim que cheguei, morei em Toulon, que é a sede da diocese. Depois, fui morar numa pequena cidade no interior da França, que se chama Besse-sur-Issole.
E depois fui morar em Ramatuelle, que fica no Golfo de Saint-Tropez, né? Ali. Famosa praia de Saint-Tropez. A famosa praia de Saint-Tropez. É. Ali. Padre, eu sei, por isso que eu vou cutucar aqui. O senhor trabalhou lá na França com escolas. Sim, fui capelão de 2 escolas católicas. O que é ser capelão de uma escola? Capelão de uma escola é a pessoa, é o sacerdote, né, que vai se ocupar, de uma certa forma, do crescimento espiritual e humano, né? É isso, crescimento espiritual e humano daquela parcela, né, de jovens, de crianças, de adolescentes que estão ali naquela escola que professa a fé católica. Aí vai escutá-los, confissão. Isso, confissão, aconselhamento, a presença ali com eles, a organização de alguns eventos também. E, acima de tudo, tem a dimensão... Porque não existe como, se nós falamos de evangelização, se nós falamos de crescimento espiritual, não existe como crescer no evangelho, como crescer espiritualmente sem se desenvolver humanamente. Essas realidades estão conjugadas. Então, o trabalho do capelão é também ajudar os jovens, os adolescentes e as crianças a se desenvolverem em humanidade. Foram quantas escolas que o senhor agiu, teve essa missão como capelão lá? Foram Duas. As duas escolas católicas? 2 escolas católicas, isso. Mas elas são administradas pelo governo? Na França é importante entender que existe a separação, existe a lei de separação entre a igreja e o Estado, né? O Estado francês, como também o Estado brasileiro, é laico, né? Mas existe uma disponibilidade, digamos assim, do Estado laico francês de acompanhamento das escolas confessionais. E aí eles acompanham... Não só cristã. Não só a cristã. Existem escolas confessionais judaicas, existem escolas confessionais protestantes, existem escolas confessionais católicas. E qual é a diferença que existe? A diferença que existe, particularmente na realidade católica, é que nós temos as escolas que têm contrato com o governo e as escolas que não têm contrato com o governo. As escolas que têm contrato com o governo recebem uma ajuda financeira do governo para a manutenção dos professores, e as escolas que não têm contrato com o governo não recebem. E qual é a diferença? As escolas que têm contrato com o governo vão ser mais abertas a acolher todas as confissões. Por exemplo, na escola onde eu era capelão, nós tínhamos alunos católicos, alunos ateus, alunos judeus e alunos muçulmanos. Nós tínhamos todas as confissões representadas dentro de um estabelecimento católico. Isso é interessante. Justamente nesse período que nós estamos vivendo aí, né, a gente está acompanhando nos noticiários, mais uma vez, a questão Israel-Palestina. Existia uma boa convivência nessas escolas entre judeus e islâmicos? Sim, existia porque justamente é um princípio da escola. Como eu falava no início, quando começou a falar da escola, a questão da humanidade, né? Nós, independente das nossas confissões religiosas, independente dos nossos credos, nós precisamos entender que nós somos humanos. O primeiro princípio de irmandade e de fraternidade que eu tenho que cultivar é o princípio de que você é meu irmão em humanidade. Mesmo que você não seja meu irmão na fé, mas você é meu irmão em humanidade. Nós fazemos parte de um mesmo, vamos dizer assim, de uma mesma realidade. Nós somos humanos. E isso é um princípio que vai fazer com que eu lhe respeite. O meu princípio religioso deve, de uma certa forma, aperfeiçoar aquilo que já deve existir porque nós somos humanos. Ô padre, o senhor, como sacerdote católico, o senhor escutava também jovens de outras orientações religiosas? Por exemplo, judeu, islâmico? Sim, sim. Eu tive 2 experiências muito bonitas, né? Tinha um adolescente judeu que
que muitas vezes vinha conversar comigo. Na verdade, eu tive 3 experiências que me ensinaram muito. Primeiro, tinha esse jovem judeu. Segundo, tinha um outro jovem que se dizia de tendência budista, mais aberto a uma dimensão transcendente da vida e olhava para a vida como uma transcendência, mas assim, muito enraizado também no budismo, mas sem professar uma fé. E tinha o muçulmano, um jovem também muçulmano. Então eu tinha um bom contato com todos os 3 e era interessante que nós podíamos conversar, partilhar e discutir. Então, muitas vezes era algo interessante que eu estava na hora da recreação, né, deles ali, e eu estava sentado com o judeu falando com ele sobre, sem imposição, né? É um princípio, eu debate acredito, interreligioso respeitoso. interreligioso respeitoso. Por quê? Nós precisamos entender um princípio que nosso Senhor nos diz: quando eu for elevado, atrairei todos a mim. Todos. Todos. E nosso Senhor fala de atrair. Nosso Senhor não diz, eu vou me impor a todos. Então, a evangelização não é uma imposição, é uma atração. Né? E por que nós não evangelizamos mais como deveríamos? Porque nós não atraímos. Muitas vezes queremos impor. Queremos impor. E a imposição religiosa é algo que é inadmissível, inaceitável e que o próprio Cristo não fez. Jesus nunca se impôs, ele sempre se propôs. Você quer vir? Venha. Eu estou aqui. Eis-me aqui. Né? Então, lá nós tínhamos essa. Então, dentro dessa questão do diálogo, era muito interessante, porque tinha o menino judeu, né, com quem eu conversava, né, tinha aquele que. E é tanto que o que mais se preocupou, entre aspas, foi aquele que não tinha uma profissão de fé bem definida. Tanto que a mãe dele veio conversar comigo e perguntou o que é que ele estava achando. Eu disse, olha, porque eu celebrava a Santa Missa, né, na escola, celebrava a Santa Missa na escola, tinha momentos de espiritualidade, e a mãe de um dos jovens veio perguntar, desse que se dizia mais voltado para o budismo, veio perguntar, o meu filho é obrigado a participar desses momentos? E eu disse, não, seu filho não é obrigado a nada. Seu filho vem se quiser. Aí ela disse, pois vamos fazer assim, ele vai, se ele se sentir bem, ele continua indo. Eu disse, top, pode fazer assim, né? Pode fazer assim. Pronto, o menino veio a primeira, pronto, não saiu mais. Aí, quando ele chegou em casa, a mãe perguntou, então, você quer continuar? Quero continuar indo. Mas o padre lhe obrigou? Não, eu me sinto bem, né? E ele disse uma coisa muito interessante, esse menino disse à mãe dele, que foi o que permitiu a mãe dele deixar ele ir. Eles assim... Qual a idade mais ou menos, padre, assim, deles? Os 3 que eu estou falando, eles tinham entre 14 e 15. Adolescentes. Adolescentes, 14 e 15. E esse menino, ele disse assim, eu gosto de ir para lá porque eu sou como todo mundo. Né? Não se sentia diferente. Não se sentia diferente. Então, eu sou como todo mundo, essa dimensão de acolhimento. Né? De acolhimento. Né? Todos nós procuramos hoje na humanidade um lugar e uma realidade onde nós podemos ser. Né? Ser quem nós somos. Né? E o ambiente de evangelização é um ambiente de acolhimento. Né? É um ambiente de acolhimento. Então, ali nós tínhamos, né? Com o judeu a gente conversava muito, e é tanto que era interessante, com o judeu a gente falava muito dos 5 primeiros livros, né? Falava da Torá, então nós tínhamos ali a partir da Torá, aquela coisa toda, a Páscoa, falar do sangue, do cordeiro e tudo. Com o budista, né? A questão da dimensão transcendente, né? De que Deus está em todas as realidades, e aí também fazer uma coisinha de entender. A presença de Deus está, mas Deus não é tudo, né? Então tem essas pequenas diferenças panteísmo, que vão, né? Que eles acreditam, panteísmo, né? Justo. E com o muçulmano, sim, a figura de Jesus. Porque porque nós sabemos que no Alcorão tem Jesus, se fala de Jesus. Jesus no Corão é um profeta. Fala de Maria. E fala de Maria, que Maria para a mulher muçulmana é o modelo de mulher. Toda mulher muçulmana vê em Maria o modelo da boa muçulmana. Né? É tanto que em Éfeso, né, onde diz a tradição, tem a casa de Nossa Senhora, de onde a Virgem Santíssima, na sua assunção, foi para o céu, existe uma fila quilométrica
Éfeso é Turquia, padre? É Turquia, Turquia, isso. né? Éfeso na Turquia, né? E ali existe uma fila quilométrica de mulheres muçulmanas que vão, que elas chamam, né? Na porta da Toda Santa. Interessante. Para o quê? Para pedir. E é tanto que um guia turístico, uma vez conversando, falando comigo sobre essa realidade, né, ele dizia: na religião muçulmana não existe uma face feminina. Não existe uma figura feminina. A mulher não tem espaço. Então, elas veem particularmente na casa da Toda Santa, e o nosso guia na época era muçulmano, né? Ele disse, elas veem na casa da Toda Santa uma possibilidade de se relacionar com Deus a partir da ternura. Menina, aquilo ali para mim foi né, como é importante isso, né, esse lugar de acolhimento. E aí com esse jovem muçulmano a gente conversava muito sobre isso. Uma vez o senhor estava me falando justamente sobre uma experiência com um jovem muçulmano que ele pedia para não ir na missa, não era assim? Isso. Na escola? Porque a realidade da fé muçulmana, ela tem muitas restrições, né? Então ele não poderia entrar numa igreja, por exemplo, nem num ambiente, vamos dizer assim, 100% católico. Mas a missa onde eu celebrava era num espaço lá na escola que era utilizado para outras realidades, né? Não era uma capela. Não era uma igreja. capela. Então ele podia entrar. E eu lembro como hoje, a primeira vez que nós conversamos, ele chegou e disse: senhor padre, né? Senhor padre, eu sou muçulmano. Aí eu disse: eu sou católico, né? E ele disse assim: eu sou obrigado a ir para a missa. Eu disse, Adolescente também? Adolescente também, 15 anos. Aí eu disse: eu sou obrigado a ir para a missa? Não, você não é obrigado a ir para a missa. O senhor vai me batizar? Eu disse: não. Aí ele disse, a preocupação dele era a imposição. Isso. Será que eu vou ter que entrar e ser batizado e aquela coisa toda? E na minha cabeça, não ainda, né? Mas, não ainda, mas vamos lá. E então ele foi, né, a primeira vez ele foi para a missa, e quando terminou a missa, ele disse assim: se eu quiser voltar, eu posso? Eu disse: pode. Gostou. E disse assim: o senhor vai me batizar? A preocupação dele era batizar. Aí eu disse: não vou lhe batizar. Só se você quiser um dia, mas hoje eu não vou lhe batizar. Aí ele: está certo. Então a gente foi conversando, e aí ele começou a conversar, e é interessante, o que foi que se tornou muito interessante, sempre após a missa, nós tínhamos um momento de diálogo, onde ele vinha para ver os pontos que eu tinha falado na homilia, e vinha conversar comigo, porque realmente ele, vamos dizer assim, é um muçulmano sem defeito. Ele, né, falava tudo, defendia a fé, mostrava no Corão as coisas, e comigo a gente conversava e tudinho ia falando. E tinha dias que, como eu atendia os alunos lá, eu atendia os alunos católicos para confissão ou para aconselhamento espiritual, e também acolhia e escutava os não cristãos para uma conversa, né? Uma conversa simples de dimensões humanas, essas realidades. E ele vinha para conversar comigo sobre os questionamentos que ele tinha sobre a fé católica, sobre o cristianismo, sobre Jesus, né? Ele vinha para conversar sobre isso. Então também nós tínhamos aquele diálogo, porque realmente é uma necessidade, né? Uma necessidade. Jesus, quando se encarnou, ele dialogou, ele conversou, né? Ele comunicou, né? E aqueles que quiseram aderiram. E é isso a evangelização. É isso mesmo, padre. Ô padre, aqui tá, Raniel está dizendo dupla sensacional. Aqui é Alessandro, eu acho que é japonês. Paz e bem, boa noite, meus irmãos. O que ele diz aqui? Parabéns, esse novo projeto. Abraço fraterno ao padre Cleverton. Muito bem. Muito obrigado, padre. Abração, irmão. Então, entrando nesse assunto que Lígia tinha perguntado aqui, o senhor, quando volta da França, o senhor passou ao todo quanto tempo, padre, na França? 12 anos. O senhor passou 12 anos 12 na França. E aí o senhor volta para o Brasil, já padre, né? Foi ordenado aqui, volta para a França e vem para João Pessoa, né? Isso. Aqui em João Pessoa, o senhor também vem, vamos dizer assim, abraçar a causa da educação. O senhor também é capelão aqui da escola, não é isso? Isso. Instituto de Educação Doce Mãe de Deus, que é a escola da comunidade Doce Mãe de Deus. É muito diferente, né, padre? Ser um capelão aqui no Brasil ou não, para a França? Não. Ou não é essa diferença toda? Não, eu acho que não, assim, essencialmente
na essência, não existe diferença, porque o homem é o mesmo. O anseio do homem, o anseio do coração humano é o mesmo, independente da cultura. Agora, evidentemente, a forma de alcançar os anseios mais profundos do homem vai ter um caminho a partir de cada cultura, né? A partir de cada cultura. Mas eu acredito que dentro da dimensão da missão como capelão, como acompanhador, não existe uma diferença tão grande, porque a gente está trabalhando, de uma certa forma, com o essencial da humanidade. Com a escuta, com os anseios, com as dores, com a massa humana mesmo, assim, com a massa realmente da humanidade. A pergunta de Lígia, que ela vai mais ou menos assim, nesse mesmo sentido. Padre, de acordo com a sua experiência como capelão de escola na França, qual a diferença na ação evangelizadora na escola católica aqui no Brasil? Ou seja, o capelão, ele também está para evangelizar. Isso, também está para evangelizar. E essa diferença de evangelização na França, onde muitas vezes vão ter pessoas com um número maior de outras denominações. Sim. Porque aqui no Brasil, pelo menos assim, da boca para fora, né? A grande maioria é cristã. Isso. Então, e essa diferença de evangelizar, de levar Jesus em uma escola na França, aqui no Brasil, é mais ou menos naquele mesmo sentido, né? A diferença, se tem, se não tem. Na verdade, existe uma diferença fundamental no ponto de vista cultural, que é o seguinte. Na França, a Revolução Francesa, dita de Lumière, a Revolução das Luzes, acompanhada da Revolução Moral, acompanhada também, vamos dizer assim, que a gente viveu 3 grandes revoluções, né? A Revolução de Lumière, das Luzes, ali na Revolução Francesa, depois a Revolução Industrial, né? Que abriu para essa dimensão realmente da grande revolução científica, onde o progresso toma o lugar de todas as coisas, né, no mundo. E depois chegamos a essa revolução moral ali, né, final de 58, aí final de 50, 60, 70, até os meados de 80, essa grande revolução moral, onde é proibido proibir. Então, essas 3 grandes revoluções fizeram com que, na realidade da Europa, e particularmente na França, houvesse, vamos dizer assim, a destruição da virtude de religião. Ou seja, o homem por si só, dentro dele, religioso. Ele busca o transcendente. Mas essa dimensão na cultura europeia e na cultura francesa foi muito distorcida por esses movimentos revolucionários que foram sendo acompanhados ao longo do tempo. E é tanto que hoje a cultura francesa, vamos dizer assim, é uma cultura que se diz ateia. Então, é um princípio, pelo menos eu julgo assim, evidentemente posso ser criticado diante dessa palavra, mas é um princípio cultural francês o ateísmo, que eles vão falar que é a defesa do Estado laico. Mas não é a defesa somente do Estado laico, é uma dimensão ateísta. Pronto. Isso é um ponto da cultura, que está profundamente presente também nas realidades dos alunos e aquilo tudo. Por quê? Porque aí chega a diferença no Brasil. No Brasil, nós vamos dizer livremente, eu creio em Deus. Independente do seu credo. Independente da sua profissão de fé. Você vai dizer, eu creio em Deus. Na França, primeira coisa é assim, eu não acredito. Está vendo que existe na França, e esse ano, mais uma vez, ficou muito em alta, a proibição de usos religiosos, né? Assim, de um jovem entrar com um crucifixo na escola. Eu acho que o véu, como é que... Isso, o véu islâmico, a burca, né? Toda essa... Então, parece-me que a França ela tá bem mais adiantada, entre aspas, na questão de proibir símbolos religiosos. O senhor teve alguma experiência assim de, não pode, cristão não pode aqui? O senhor teve alguma experiência nesse sentido? Sim, algumas, assim, nós tivemos algumas experiências no sentido de sermos menosprezados por apresentarmos, eu nunca fui proibido,
né? Por exemplo, eu não ando sem clesma, eu só ando com as vestes sacerdotais, né? De clesma, né? O sinal da comunidade, né? Então, eu nunca fui proibido de estar em um lugar, até porque a Igreja Católica é tolerada, né? Existe uma tolerância, né? na França com relação à Santa Igreja. Mas Tem um olhar a mais ou menos forma, assim. o menosprezo, o de ser colocado por último, né? O não ser atendido. É mesmo. O não ser atendido. Geralmente aqui no Brasil a gente ainda, né, vê esse negócio, um padre, vem aqui, padre, né? Não. Na França é o contrário, assim. Não, seria o contrário, dependendo do lugar, porque também não são em todos os lugares. Mas dependendo do lugar, tem aqueles olhares, tem aquelas piadinhas, tem um menosprezo, tem um certo, né? Evidentemente, em lugares assim mais, vamos dizer assim, em ambientes mais evoluídos intelectualmente, não existe esse tipo de coisa, porque existe o respeito daquilo que a pessoa representa. Você representa uma instituição, então existe um respeito. Mas, vamos dizer assim, no popular mesmo, primeiro, existe uma grande admiração quando se vê um padre de batina, um padre de clesma, uma religiosa, existe uma grande admiração, né? E porque já é uma realidade que não está mais tão presente, mas não existe, vamos dizer assim, essa simpatia, né, que normalmente existe na realidade do Brasil, na América Latina, vamos dizer assim. É mais uma antipatia do que uma simpatia. Entendi. Né? Então aí o senhor vem para o Brasil, aí vai a comunidade Doce Mãe de Deus, né, possibilita também o senhor ser capelão no instituto, na escola católica. Na escola, padre, aí tem todo um calendário litúrgico, né? Sim. Aí tem as festas religiosas e o senhor está celebrando a missa uma vez por mês. Uma vez por mês eu celebro a Santa Missa com os alunos da escola. Também a questão da escuta. Isso. Existe a dimensão da escuta também nas terças-feiras, normalmente. Né? Quando eu não estou muito tomado pela minha agenda, eu gosto, né? E busco estar presente na escola para o turno da manhã e para o turno da tarde, para a escuta, para o aconselhamento, também para a confissão, para o sacramento da reconciliação. Né? Olha aí, pessoal, mandando um abraço aqui pro pessoal que está nos acompanhando, as mensagens estão passando aqui, a gente vai e japonês está dizendo aqui, japonês, Alessandro, Sim. Não podia ter um entrevistado melhor nesse bate-papo, o Padre Cleverton, realmente, por isso que eu fiz questão de ser Padre Cleverton aí o primeiro. Gente, como a hora passa rápido, pelo amor de Deus, 8 horas da noite. Ô padre, a comunidade Doce Mãe de Deus, onde o senhor mora aqui em João Pessoa, ela tem um trabalho voltado para a juventude, né? Sim. Tem um projeto Isso. da juventude. Como o senhor avalia hoje, assim, a juventude na comunidade Doce Mãe de Deus, ela tem sido protagonista? O que o senhor pode falar? Eu sei que eu já vi o senhor ali, muitas vezes de batina, jogando vôlei com os meninos, eu já vi. Como é esse protagonismo dos jovens hoje na comunidade? Assim? Eu acredito, eu sou um dos grandes defensores que nós precisamos acreditar nos jovens. Né? Nós precisamos acreditar nos jovens. Né? Nós precisamos acreditar naquilo que eles podem nos ensinar e naquilo que eles podem também revolucionar, no bom sentido. Né? Nós precisamos acreditar, e não de forma, vamos dizer assim, um discurso vazio, onde a gente diz assim, tem que acreditar no jovem e não deixa o jovem fazer nada. Né? Eu gosto muito, sou muito próximo espiritualmente de Dom Bosco, né? Grande educador salesiano, fundador dos salesianos, grande educador da juventude e que consagrou e entregou a sua vida toda pelos jovens. E São João Bosco, ele vai dizer uma coisa muito bonita, muito interessante. Ele vai dizer assim, os jovens não precisam apenas saber que são amados, eles precisam sentir que são amados. Não é apenas um conhecimento intelectual, o amor que os jovens têm que ter, mas eles têm que experimentar que são amados. Então, a igreja, né, e o povo, vamos dizer assim, vou colocar entre aspas, o povo da igreja tem que dar aos jovens a compreensão e a experiência de que eles estão na casa deles. Né? Vamos dizer assim, existe uma caricatura que é colocada sobre a igreja, do mesmo jeito que nós temos colocado sobre a face de Deus uma caricatura do julgador carrasco que está acompanhando cada passo meu para me mandar para o inferno.
o pai severo que está com o chicote na mão para me castigar. Nós temos uma caricatura da igreja como a mãe severa que proíbe tudo. Não pode isso, não pode Não aquilo. pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Então, a igreja muitas vezes é vista como um espaço de repressão. E não é isso. A igreja, por quê? Se a gente compreende mal Deus, a gente compreende mal a igreja. Então, vendo Deus como esse castigador, nós vemos a igreja como, vamos dizer assim, a prisão onde Deus coloca a gente para nos fazer mal, de uma certa forma. E não é isso. Então, os jovens precisam entender e experimentar que Deus é amor, que a igreja é uma mãe, aonde eles podem ser educados, formados para a liberdade. A igreja é uma grande escola de libertação, é uma grande escola de liberdade. É uma mãe que nos educa para a liberdade e nos faz livres, porque nos faz filhos, e somente os filhos são livres, né? Então, essa experiência faz com que todos nós, povo de igreja, padres, catequistas, educadores, nós possamos fazer com que os nossos jovens experimentem que eles podem desenvolver-se livremente dentro da igreja a partir daquilo que eles são e também assumir o papel deles dentro da igreja, assumir a missão deles dentro da igreja. Aí vai dizer, mas é um risco. Tudo é um risco. Viver é arriscar-se. Quem não se arrisca não vive. Então você tem que se arriscar a dar funções aos jovens. Você tem que se arriscar a dar a possibilidade aos jovens de se desenvolver. Porque a gente só vive uma vez, né? E a gente não pode viver com medo. Eu percebo assim que lá na comunidade Doce Mãe de Deus, o número de jovens vem crescendo cada vez mais. E uma coisa também que eu percebo é que existe essa... Eu não sei se a palavra certa é migração dos alunos do Instituto para a comunidade. Eles têm essa ponte, eles têm esse... O que tem atraído hoje os jovens na comunidade Doce Mãe de Deus, padre? O que tem? Tem um projeto, né? Sim, nós temos o projeto Juventude Ser Diferente. Projeto Juventude Ser Diferente. E assim, é bonito de ver porque muitos jovens, e tem a questão da vigília jovem Isso, também, né? A vigília jovem faz parte do projeto. Faz parte do projeto Juventude. Todo primeiro sábado nós temos a vigília jovem, que hoje tem congregado. Quando é uma vigília pequena, nós temos 600 jovens. Já chegamos a uma vigília até de 1.000 jovens. A partir de que idade, padre? A partir dos 14 anos. A partir dos 14 anos é o primeiro sábado? Todo primeiro sábado. A partir das 21h30 nós começamos com credenciamento e vamos até às 5 da manhã. A juventude fica lá. A juventude fica lá. Então, aí a gente percebe que na comunidade Doce Mãe de Deus vai chegando. O que o senhor acha assim que tem acontecido, né? Nosso bate-papo está chegando no final, é uma pena, né? Uma conversa tão boa, né? Mas o que tem atraído os jovens para a comunidade Doce Mãe de Deus? Assim, aquela mãe que muitas vezes proíbe tudo, né? Ela também não pode liberar geral, né? Mas qual é o segredo que a comunidade Doce Mãe de Deus tem que está atraindo tantos jovens hoje, padre? Eu acredito piamente que aquilo que a comunidade de hoje tem conseguido é responder aos jovens o anseio que eles têm de conhecer Deus. Todo ser humano traz em si o anseio por conhecer a Deus. Nós buscamos esse conhecimento, mesmo que às vezes nós não tenhamos essa compreensão, mesmo que nós não consigamos definir o conceito daquilo que nós estamos buscando. Mas o grande anseio do homem é conhecer a Deus. E hoje, a comunidade Doce Mãe de Deus, como tem feito ao longo desses 34 anos, né, de fundação da comunidade, tem conseguido dar a essa juventude, a partir do carisma específico da comunidade, a partir do magistério da igreja, a partir da palavra de Deus e a partir da experiência com Deus presente, né, no mistério eucarístico da Santa Missa, da adoração, esse conhecimento de Deus. Porque, como eu dizia um momento atrás, é uma atração. Eles são atraídos. Atraídos por quê? Pelo próprio Deus, que se dá na alegria, no conhecimento, no magistério, na palavra, na Eucaristia, na missa, nos cânticos,
Deus se faz conhecer e Deus atrai os jovens. E, acima de tudo, porque existe essa experiência da verdade de Deus. Deus é amor e na igreja nós aprendemos a amar e a sermos amados, porque é uma mãe que educa para a liberdade. Eu lembro de João Paulo II, né? Era jovens, calça jeans, não tinha uma frasezinha assim de João Paulo II? Nós precisamos de santos que de calça jeans. Bebe Coca-Cola e calça jeans, uma coisa assim, né? Tem um textozinho atribuído. E nós temos o primeiro santo de calça jeans, né? O bem-aventurado Carlo Acutis, que nós celebramos ontem. É beato, né? Beato. O beato Carlo Acutis, inclusive, na comunidade tem Sim, o grupo, né? De adolescentes Carlo Acutis, que acontece toda quinta-feira, né? Todas as quintas-feiras às 20 horas. É o grupo de adolescentes Carlo Acutis. E temos o grupo de jovens Meta 33, que acontece todo sábado a partir das 19 horas. Meta 33. Isso. E o beato Carlo, o grupo Carlo Acutis. O Carlo Acutis é ele que é considerado padroeiro da internet? Isso. Porque uma das grandes vias de evangelização de Carlo Acutis foi de divulgar o mistério da Eucaristia pelas redes sociais. Pelos sites, utilizando a internet. Ele é vamos dizer assim... Italiano, padre? Italiano, sim. Italiano. O corpo dele está em Assis. Que lugar, né? Que lugar. Em Assis. Fantástico. Padre, a hora voou. É verdade. Assim, muito obrigado mesmo, né? Acredito que o nosso podcast ele começa com o pé direito. Eu não sou supersticioso não, né? Só para uma frase que a gente usa muito, né? Começa com o pé direito. Mas é muito bom saber que a igreja está aberta para a juventude. Eu estou falando da experiência e dos estudos, que é o nosso foco também aqui, trabalhar a educação. E a juventude, né? Como ela tem se descoberto nesse novo, que não é tão novo, enfim, da religião que vem se abrindo cada vez mais para a juventude. Então, queria que o senhor fizesse um convite, mais uma vez o senhor já fez, né? E se puder lembrar, eu agradeço os grupos para adolescente, o Meta 33 e o projeto Juventude. Ser diferente. Isso. Eles acontecem que dia, padre? Vamos lá. Aí o senhor lança o convite. Aí. Tá certo. Então é o convite, vocês anotem, viu? E venham participar conosco. O projeto Juventude Ser Diferente, ele organiza toda a evangelização da juventude na comunidade Doce Mãe de Deus. Então, esse projeto desenvolve, né? E aí eu digo aquilo que é mais referência hoje, a vigília jovem para adolescentes a partir de 14 anos, de 14 até... né, sem contar, sem limite, né? Mas aí, a partir dos 14 anos, a vigília jovem, todo primeiro sábado do mês, a partir das 21h30, você pode vir participar conosco. E também nós temos 2 grupos fixos, né? Nós temos o Meta 33, que acontece todo sábado, na Casa Mãe da Comunidade Doce Mãe de Deus, às 19 horas. E temos também o grupo de adolescentes Carlo Acutis, que acontece toda quinta-feira às 20 horas. Então, vigília jovem, todo primeiro sábado. Grupo de jovens, Meta 33, todo sábado às 19 horas. E também o grupo Carlo Acutis, toda quinta-feira às 20 horas. Show de bola. Olha aqui, padre. Lígia está dizendo que realmente ajudar na interpretação dessa dimensão de liberdade é o grande desafio. Suzy Leandro está dizendo ótima noite na presença de Deus. Uma das melhores descobertas que fiz nesse 2023, a presença de Jesus, Maria Santíssima. E Alessandro está dizendo, verdade, padre, além de ver a comunidade Doce Mãe, é ótimo ver a comunidade Doce Mãe de Deus, ver sendo renovada aí, com a juventude, né? Deus seja louvado por esse tempo. Padre, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Gratidão. Agradeço mesmo por estar começando esse novo projeto com a presença do senhor, e eu não vou perder a oportunidade, lógico, de pedir a sua bênção. Claro, sim. A bênção para nós, para todos aqueles que estão nos acompanhando aí também pelas redes. Tem muitas pessoas que estão assistindo ao vivo, tem outras pessoas que estão nos assistindo agora em outra data, que não é a data da estreia, né, porque está salvo nas plataformas. Então, eu gostaria muito que o senhor nos desse a bênção e abençoe também esse novo projeto que começa hoje. Com muita alegria, muita alegria. Então,
O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Que pelos rogos da bem-aventurada Virgem Maria, grande educadora das almas, que pelos rogos de todos os santos que trabalharam com educação e que deram a sua vida, pelos rogos de São Francisco e Santa Clara, jovens que tudo consagraram a Deus, o Senhor possa abençoar este projeto, abençoar aqueles que nos acompanham, que nos assistem, e abençoar também todo o povo, para que possamos todos sermos atraídos àquele que é amor e misericórdia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém, amém. Obrigado a todos que estiveram conosco nesse momento. Obrigado àqueles que vão estar assistindo também em outro momento. Hoje foi esse pontapé inicial do nosso podcast. Quero agradecer ao pessoal aqui do estúdio, Cast Arretado. Agradecer a Vitor ali, que está dando todo o nosso suporte técnico. E tudo isso que o padre conversou aqui com a gente vai estar nas plataformas digitais, vai ter várias oportunidades para você poder compartilhar com outras pessoas também, tá certo? Então, mais uma vez eu peço aí que você que não curtiu ainda este vídeo aí, deixa o seu likezinho, segue também o Cast Arretado, né, esse canal que está transmitindo ao vivo esse podcast, e também deixo aqui o canal do professor André aí no YouTube, prof.André Alexandro, e aí segue a gente aí nas redes sociais para mais conteúdos, tá bom? Muito obrigado a todos, até a próxima. Estou vendo aqui com o pessoal do estúdio quando é que vai ser o nosso próximo podcast, vamos vendo aí as datas e ajustando. Então esse foi o nosso primeiro, foi a nossa estreia. Obrigado a todos, obrigado padre, fiquem com Deus, até a próxima, gente, valeu.